Olá, muito boa tarde para você. Tá começando a semana e o nosso Revista Maranhão já começa destacando nessa edição. Você acompanha o Porto de Itaqui registrando o melhor mês de janeiro da história, viu? E batendo o recorde de movimentação. E as mulheres concluindo capacitações e conquistando também novas oportunidades de renda aqui no estado. E casos de dengue estão acendendo um alerta aqui no Maranhão e a nova vacina começando a ser comercializada. Exatamente por isso a gente vai bater um papo daqui a pouquinho sobre esse assunto. Mas tem ainda o Banco de Leite da UFMA enfrentando aí um baixo estoque e pedindo socorro aos doadores, tá? E tem também uma pesquisa mostrando queda no número de leitores no Brasil, enquanto o mercado editorial está crescendo. É muita coisa? Está começando, viu, a semana e, claro, junto com ela, a nossa revista de toda segunda-feira. Começando mais uma semana, graças a Deus, né? Que seja de muita saúde, de muita qualidade. Quando eu falo em qualidade, é qualidade de vida, viu? O ano está começando, não esquece disso não. Estamos aí já no terceiro mês desse 2026 e que seja com muita sabedoria, tá? Que a gente comece esse mês de março, que tenha muita prosperidade e você já sabe, essa caminhada ela é feita de passinhos, um de cada vez, então vamos embora, porque não importa muito não a velocidade, mas a direção essa a gente precisa ter. Então vamos começar a semana exatamente assim, com direção. E por falar nisso, vamos falar de crescimento? Começar falando sobre o Porto do Itaqui, que começou 2026 batendo recordes, viu? Janeiro foi o melhor mês da história, isso em movimentação de cargas, consolidando então o terminal como um dos principais corredores logísticos de todo o país. E a peça-chave, claro, para a economia aqui do Maranhão e também do Brasil. O Porto do Itaqui encerrou 2025 com o melhor resultado de sua história. O balanço apresentado pela empresa maranhense de administração portuária, a EMAP, aponta uma movimentação de mais de 36 milhões e 800 mil toneladas, superando o recorde registrado em 2023. O Porto do Itaqui hoje é um grande ativo econômico que nós temos aqui no nosso estado e ao longo de toda a série histórica que a EMAP administra o Porto do Itaqui, nós batemos o recorde em 2025, com a movimentação de mais de 36 milhões e 800 mil toneladas. Isso representado por cargas de granéis sólidos, líquidos e cargas em geral. Ao longo do ano de 2025, o Porto contabilizou mais de 1.000 atracações e registrou crescimento em diferentes tipos de cargas. O mês de agosto marcou o pico operacional com a maior movimentação mensal já registrada no complexo portuário. A soja manteve-se como a principal carga movimentada em 2025, seguida pelos fertilizantes, que apresentavam um avanço expressivo, especialmente no mês de novembro, quando o volume superou o total registrado em todo o ano anterior. Os números refletem investimentos em planejamento e eficiência operacional, com melhorias na organização das atracações e no aproveitamento da infraestrutura existente, garantindo mais fluidez às operações. Em 2025, nós conseguimos bater o recorde e superar a movimentação de 2023. E para 2026, todo o nosso planejamento com a aplicação de melhorias, de infraestrutura, construção de novos berços, modernização dos berços, isso tudo vai garantir o aumento das movimentações portuárias para 2026. Com os resultados alcançados, o Porto do Itaqui inicia 2026 com perspectivas de novos investimentos e ampliação da capacidade operacional, fortalecendo seu papel no desenvolvimento econômico do Maranhão. E olha só, um projeto que está transformando vidas por meio da qualificação profissional. Pelo menos 135 mulheres receberam uma certificação em cursos voltados à construção civil. Legal, né? E também a economia criativa, isso porque está abrindo caminhos aí para a autonomia financeira e também o empreendedorismo dessas mulheres. 135 mulheres escrevendo uma nova página da história de suas vidas. Todas participaram do programa Maranhão Capacita Elas, promovido pela Secretaria de Estado da Mulher, e receberam a certificação durante evento no Palácio Henrique de La Rocque, em São Luís.
Trazendo as mulheres para a área, para o mercado do trabalho na construção civil. O governo do estado do Maranhão lançou um grande programa, que é o Mãos à Obra, através da Segov, onde 51% da mão de obra tem que ser feminina. Então, esta é uma oportunidade que o governo do estado traz para capacitar as mulheres na área da construção civil. O programa foi dividido em 2 eixos. O Maranhão Capacita Elas na Construção Civil contou com 75 mulheres que aprenderam técnicas de pintura. A outra frente do programa foi denominada Maranhão Capacita Elas para a Folia, voltado à economia criativa durante o Carnaval. Foram oportunidades que cada uma destas mulheres aproveitou ao máximo e que pretendem transformar em muito trabalho e transformação de vida. Foi maravilhoso, bem explicado, né? As meninas todas entenderam, maquiaram aí, estão prontas. Nunca gostei de maquiagem, mas hoje foi um aprendizado muito legal com o professor maravilhoso que a gente teve e eu amei. As capacitações dão a estas mulheres mais do que uma profissão. É a chance de ter autonomia financeira e assumir o protagonismo de suas vidas e de suas famílias. É o empreendedorismo feminino fortalecendo oportunidades no mercado de trabalho e de geração de renda. Que a gente possa dar oportunidade para essas mulheres empreender e ter a tão esperada autonomia econômica e financeira. E essa é uma pauta muito importante que trabalhamos hoje dentro da Secretaria de Estado das Mulheres. Dentro da nossa gestão atual da secretária Abigail Cunha, a gente colocou uma Secretaria Adjunta de Autonomia, porque a gente entendeu que não existe tirar a mulher do enfrentamento à violência se a gente não der autonomia financeira para elas. Então a gente lançou esse grande projeto, que é o Maranhão Capacita Elas, e dessa vez na área da construção civil. E o nome disso é oportunidade, né? Cada vez mais que você dá oportunidade, você tem sim resultados muito concretos e que abrem portas, né? Escancaram portas aí para que, por exemplo, as mulheres elas se enxerguem nesse mercado e contribuam não só para o seu crescimento, mas aí do jeitinho que a gente está vendo, o crescimento de todo um estado e que gera emprego e gera renda também. Mas olha, vamos falar sobre um assunto muito sério, falar sobre os casos de dengue que continuam preocupando as autoridades de saúde, isso de todo o país, tá? Além do aumento da circulação do vírus, especialistas estão reforçando que são os cuidados, viu? Essa prevenção que a gente tanto fala são sinais de alerta da doença e a gente precisa ficar atento. Uma nova vacina, inclusive, que já começou a ser comercializada, surge aí com uma mais nova aliada nesse enfrentamento ao mosquito. Fevereiro está terminando, ainda com poucas chuvas no norte do Maranhão. Mas o sinal de alerta para casos de dengue foi acionado. Segundo o painel de monitoramento da dengue, até o dia 19, haviam 1.069 casos prováveis da doença. 259 casos foram confirmados, com uma taxa de incidência de menos de 2 pessoas a cada 100 mil habitantes. De 4 mortes relacionadas à dengue, 2 foram confirmadas e outras 2 seguem em investigação. Junco do Maranhão é a cidade com pior índice. Existem 103 casos prováveis e 9 confirmados. Uma das mortes confirmadas foi no município. Os números são mais altos do que em 2025, mas seguem uma tendência de décadas, quando há oscilações entre um ano com a doença sob controle e outro ano com irregularidade. A situação é acompanhada pelo Estado do Maranhão, que mantém contato constante com os municípios para saber como estão as medidas de combate e de prevenção. Atualmente, nós estamos na fase de alerta, onde a gente começou a ver alguns municípios, registro de casos de dengue, também registro de casos de chikungunya. A gente ainda não tem tantos registros de casos da Zika no estado, mas a dengue e a chikungunya especificamente a gente tem uns registros já em alguns municípios. E aí a gente começa a trabalhar nas articulações. Que articulações são essas? De estar monitorando o número de casos, está monitorando se os profissionais eles estão conseguindo realizar o manejo adequado dos pacientes, estão realizando as notificações oportunamente e estão, acima de tudo, educando a população. Porque
Porque o objetivo principal dessas campanhas é mobilizar a população. É eu trabalhar dentro do meu domicílio as medidas preventivas para que eu evite que não só na minha casa, mas na minha vizinhança as pessoas adoeçam por conta de alguma das 3 doenças. No final de 2025, a Secretaria de Estado da Saúde, por meio da Vigilância Epidemiológica, chamou os municípios para um encontro, no qual foram discutidas medidas de controle do Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue. O trabalho principal de combate e prevenção é dos municípios, mas o Estado fica na retaguarda para auxiliar as cidades que necessitam de maior atenção. A Secretaria de Saúde ela tem gerenciado a sua rede de serviços hospitalares e, na medida que a gente vai oportunizando o registro de casos, a gente vai redirecionando o fluxo da rede para que não cause implicância para os outros tratamentos. A gente não pode esquecer que, apesar de nós estarmos num período chuvoso, a gente não pode esquecer das outras doenças que vão estar afetando a população também. Então, a gente não pode deixar de oportunizar para a população aquilo que eles precisam, independente de qual cenário nós estejamos. Viu só, gente? Precisamos falar sobre esse assunto. Inclusive, para a gente debater um pouco mais, bater esse papo sobre prevenção, eu vou conversar agora com o Dr. Rony Mendes, ele que é alergista, e hoje, apesar de toda a agenda dele, que é concorrida, está aqui com a gente. Muito obrigada, viu, Dr. Rony? Obrigado também pelo convite. Vamos nessa. Doutor Rony, olha só, a gente sabe que esse período, comecinho do ano, sempre a gente tem uma incidência maior. É claro que durante todo o ano nós temos casos, mas no começo do ano existe uma problemática aí mais intensificada, digamos assim. Hoje também, graças a Deus, a gente tem outras formas de prevenção, né? E a gente até começou a falar sobre isso na reportagem agora, mas eu queria que o senhor trouxesse pra gente como é que na prática está funcionando a vacina, por exemplo. Tem outras formas de prevenção, mas essa, do ponto de vista da saúde, é algo que a gente avança bastante, né? Sim. Então, de fato, só rapidinho sobre o impacto mesmo da dengue esperado para 2026, tem cálculos matemáticos aí bem precisos, estimando 1,8 milhões de casos nesse ano. Então, vai ser bem pior do que no ano passado, se assim se concretizar, não tão quanto 2024, realmente, que foram cerca de 6 mil óbitos no Brasil, mas tem uma expectativa de que vai ser pior do que no ano passado. E aí, felizmente, nesse contexto, né, tem todas as cautelas com o mosquito, etc., mas nós temos uma outra ferramenta segura, eficaz, que é a vacinação contra a dengue. Então, a vacinação contra a dengue, ela já está disponível já há alguns anos no Brasil, ela é eficaz e segura de 4 a 60 anos de idade, ela tem uma altíssima eficácia em evitar dengue grave, ou seja, internar por dengue grave, dengue hemorrágica, extremamente segura. Quem não pode se vacinar são as gestantes, porque ela é uma vacina viva, os 60 a mais ainda não está liberado para os 60 a mais, e também pessoas que usam remédio que diminui a imunidade, como a pessoa que fez um transplante de rins, como a pessoa que usa um remédio que é imunossupressor, mas de 4 a 60 anos ela é extremamente eficaz e segura. Agora, ela foi pensada exatamente... eu queria que o senhor dissesse isso para as pessoas que estão em casa, para também desmistificar, né? A gente sabe que a vacina, desde que mundo é mundo, existem vacinas e essa é mais uma vacina que veio para somar no que tange exatamente a prevenção, né? Eu queria que o senhor explicasse exatamente como é que ela age. Beleza. Então, e também eu acho que acredito dentro da sua pergunta tem a questão da segurança, né? Então, essa vacina foi amplamente estudada por 4 anos e meio, antes de ela ir para uma rede pública no planeta. E depois que ela foi para o uso na rede pública, ela já foi aplicada em milhões de pessoas. Então, os dados de segurança são enormes. Então, milhões de pessoas foram vacinadas e acompanhadas, monitoradas, né, fiscalizadas, e não existe eventos adversos graves e frequentes documentados. Então, a vacina é eficaz, que eu já disse, que evita muitas mortes, vai evitar muitas mortes no Brasil, ponto, e também extremamente segura, tá? Extremamente segura. E como que a vacina funciona? Criando anticorpos, né, na pessoa. Então, ela é uma vacina de vírus vivo atenuado, tá? Mas ela não causa a doença, e cria essa memória imunológica. Quando a pessoa receber a picada, receber o vírus, ela não vai ter doença grave por conta da vacinação. E assim, não evoluir, quem sabe, aí até para um óbito, né? Agora, doutor, com relação à distribuição dessa vacina, né? Tanto público quanto privado, como é que também está essa realidade?
Excelente. Não adianta existir, ela não está acessível, né? Então, a acessibilidade a essa vacina atual. Então, a vacina atual se chama Qdenga, ela é do laboratório chamado Takeda, e está no Programa Nacional de Imunizações agora para crianças de 10 a 14 anos gratuitamente. Principalmente nas capitais, de 10 a 14 anos, tá? Gratuito, leve suas crianças, seus jovens para se vacinar. São 2 doses para a vida toda, tá? Ok, fora dessa faixa etária, atualmente é em rede privada, em locais de confiança, que conservem bem a vacina, que tenham critérios, que tenham médicos responsáveis por aquele processo. Né? Muito importante. Então, locais criteriosos com vacinação, também está disponível, como eu falei, de 4 a 60 anos. E no SUS, 10 a 14 anos. O governo está conseguindo produzir a própria vacina contra a dengue, que é uma outra vacina, que foi aprovada agora recentemente, há alguns meses atrás, que é a vacina que vai ser fabricada pelo Butantan. Aí o governo tinha, para o resto da vacina que ele usou para os estudos, 1 milhão e pouco que ele está aplicando agora, em algumas cidades piloto, um pouquinho que ele tem dessa nova vacina. E o plano é, 2027, o governo já ter a vacina contra a dengue dele, do Butantan, para uma amplitude maior, uma faixa etária maior, e aí sim a gente tem um impacto robusto mesmo de diminuir muitas mortes por dengue no Brasil. De cada 100 pessoas que pega dengue, mais ou menos 1 a 5%, né, 1 a 5 pessoas internas, mais ou menos 1 a 2% vem a óbito por dengue. Agora, doutor, vou lhe fazer uma pergunta que parece até um pouco boba, mas que, sem dúvida nenhuma, pode ser, para quem está em casa, algo que fique ali, né, martelando na cabeça. Essa vacina, ela tem algum tipo de forma, por exemplo, quem está em casa vai tomar, está lá com o seu calendário vacinal, né? Sim. E aí ela se esbarra em uma outra vacina, como por exemplo, da própria Covid. Você tem algum problema com relação a isso? Sim, não, ela pode ser aplicada junto com outras vacinas, sim. Tá? Sem nenhum problema. Está se pedindo um intervalo de alguns minutos entre uma e outra, né, para se observar como fica o paciente ali, mas é uma vacina extremamente segura e pode sim ser feita simultaneamente. Muito bem. Agora, falando ainda, né, a gente está tocando nesse assunto do comecinho do ano, que a gente tem casos muito mais ampliados aí sobre a questão da dengue, né? Mas esse período também, nós temos muitos casos, inclusive superlotação nos hospitais com relação a questões respiratórias também. E aí coincide, né, às vezes, as pessoas terem vários problemas ao mesmo tempo. Como lidar também, por exemplo, doutor, com essa questão respiratória, que aí acomete muito mais crianças e também os nossos idosos? Sim. E as gestantes e imunossuprimidos também. Sim. Então, infecção respiratória agora realmente vai aumentar, como todos os anos, né? Os vilões, né, são o vírus influenza, vírus Covid, que continua internando bebês, idosos e gestantes, um vírus chamado vírus sincicial respiratório. E para esses 3 que eu falei primeiro, que são os grandes vilões, existe vacina, isso é maravilhoso. Existe um 4º vírus que circula, chamado rinovírus, e que interna bastante também, e para esse não tem vacinação ainda. Mas para a maioria dos casos graves, elas são, felizmente, imunopreveníveis. São evitáveis com vacinação, se a pessoa se vacinar. Não é a vacina lá, né? A vacina tá lá. Não aplicada, uma vacina não aplicada é 100% ineficaz, certo? 100% ineficaz, ok? Tá. E existe disponibilidade dessa vacina. Então, falando do idoso e da gestante, tem vacina contra a Covid, tem vacina contra a influenza. A vacina contra a influenza costuma chegar em março, abril, vai estar disponível, né? Para o vírus sincicial respiratório, que é esse terceiro vilão que eu falei aí, tem a vacina agora para gestante, gratuita na rede pública, tá? E tem a vacina para o idoso também, para esse vírus que ainda não está na rede pública, só em instituições privadas mesmo com credibilidade, tá? E para o vírus influenza, que eu já falei também. E tem a pneumonia pelo pneumococo, que são as bactérias que mais causam pneumonia. Aí, de novo, o importante é se vacinar o bebê e os 60 mais. Vocês viram aí, né? O bom, a notícia maravilhosa é que praticamente todas estão disponíveis. E aí basta você, né, ter essa atitude, a observação, a inteligência, de buscar, né? De buscar a proteção para você e para aqueles que estão no seu entorno.
Mas olha, eu queria pedir ao senhor, doutor, se o senhor pudesse deixar pra gente o seu arroba, para que, eu sei que tem muitas dúvidas do pessoal, né? Um contato para que as pessoas pudessem, de repente, mandar mensagem, tirar uma dúvida ou outra com o senhor. É possível? Sim, é possível, né? Porque até aproveitando, não só meus outros contatos também, porque a dica final é procurar instituições de confiança, instituições científicas de confiança, né? Não ter confusão de informações, que é muito difícil hoje, né? Compreensível, né? Filtrar informação hoje em dia não é fácil. Mas é necessário, viu, gente? Não é fácil filtrar informação hoje em dia, não é fácil de fato. Então, a dica é procurar instituições de confiança que tenham ética mesmo, que tenham compromisso sem contaminação, com ideologia, com outra coisa, que tenha ciência. Ah, e essa ideologia? Não, aqui é ciência, é isso aqui, certo? Tá bom? Então vamos deixar aqui, a gente está colocando aqui para você Sim. o contato e o arroba, e aí você entra em contato com ele e tira outras dúvidas. Doutor, Disponho. muito obrigada, Obrigado viu? também. Eu espero que o senhor venha outras vezes aqui com a gente. Assim será. O espaço está aberto. Obrigado a Obrigada. todos. E eu vou para o intervalo, é bem rapidinho. No próximo bloco a gente traz uma campanha que está chamando a atenção para o baixo estoque do banco de leite aqui do Hospital Universitário. E tem ainda uma pesquisa mostrando uma queda, viu, no número de leitores, isso aqui no Brasil. Enquanto que o mercado editorial está crescendo. Olha só, é um instante só, não sai daí não que eu volto já já. Falei para vocês que era rapidinho, já tô de volta. Se você estava aí sintonizando, zapeando o canal, chegou, já encontrou a gente por aqui, estava em casa aí preparando o almoço, né, para a turma. Então dá aquela respirada, a semana está começando e a gente do Revista Maranhão está toda segunda-feira aqui e te esperando, viu? Se de repente você só encontrou a gente agora, está conhecendo o programa, então na próxima segunda-feira eu te convido a partir do 12h30 aqui na tela da sua TV Assembleia. Sempre estamos por aqui trazendo muitos assuntos, viu? E, claro, a gente sabe que você tem aí aquele grupo, né, da família no WhatsApp. Daqui a pouquinho você pode rever todo o nosso conteúdo e mandar para a turma. Olha que legal, mandar todos os links aí para quem você quiser. Afinal de contas, a gente sabe que conteúdo bom é aquele que a gente compartilha. Então, daqui a pouquinho você pode ir lá no YouTube, só colocar TV Assembleia e já procura aqui a nossa revistona de toda segunda, Revista Maranhão. E aí você já pode ter acesso a esse conteúdo e disparar para todo mundo. Mas lembrando que na segunda a gente tem esse encontrinho aqui, é sempre ao 12h30. Mas vamos continuar, que tem muito Revista Maranhão pela frente. Vamos falar agora sobre o banco de leite. Pois é, o banco de leite humano ali do Hospital Universitário, que é da UFMA, aqui na capital, está com estoque baixo, viu? O que está acendendo, inclusive, um sinal de alerta. E a unidade está fazendo um apelo para que as mães que são lactantes, né, se tornem doadoras e ajudem, portanto, a garantir esse leite, viu? Esse alimento para os bebês prematuros que estão internados. Esta é a atual situação do Banco de Leite Humano do Hospital Universitário da Universidade Federal do Maranhão. O baixo estoque acendeu o sinal de alerta. A gente está num período do ano onde a gente acaba tendo uma redução significativa das nossas doadoras, né? Está chegando aí o período de carnaval, muitas mães acabam realmente tendo que se deslocar para o interior e a gente tem desde dezembro tido uma queda no número de doações. O banco é abastecido por leite doado, que é destinado a bebês prematuros internados no setor de neonatologia do HU. Em média, são 50 bebês internados, consumindo entre 9 e 10 litros de leite mensalmente. Para manter o estoque equilibrado, é fundamental que mães lactantes façam as doações. Assim, pode-se garantir o crescimento saudável das dezenas de recém-nascidos. Existe um período em que o volume de leite materno reduz bastante no banco do Hospital Materno-Infantil. É entre as festas de final de ano e o carnaval, passando pelas férias escolares, que é quando as doações diminuem. Aí, redobra o trabalho do banco de leite, para que as lactantes cadastradas retomem as doações e outras também passem a doar.
A gente faz campanha durante todo o ano e essas campanhas são intensificadas nesses momentos onde a gente tem um pico maior de queda. E aí a gente pede para aquelas mães que estejam amamentando seu filho de maneira exclusiva, que tenham esse excedente de leite e possa doar. O leite materno é o alimento mais adequado para os recém-nascidos. Ele contribui para a redução da imortalidade neonatal e auxilia na prevenção de problemas gástricos e neurológicos nos bebês. O leite materno é o melhor alimento que existe, é o que a gente chama de padrão ouro da alimentação infantil, porque ele vai ali conter todas as substâncias necessárias para o crescimento e desenvolvimento adequado de qualquer bebê, desenvolvimento físico e cognitivo dessa criança. O banco de leite mantém um cadastro de doadoras que são habilitadas conforme alguns requisitos. Mulheres que estejam em aleitamento materno exclusivo, apresentem condições adequadas de saúde e não façam uso de medicamentos incompatíveis com a amamentação. As interessadas podem obter orientações e realizar o cadastro por meio do telefone DDD 98 2109 1178 ou pelo WhatsApp DDD 98 991 63 68 33. Você viu aí, né, como é que é urgente? Pois é. Se você conhece alguma mamãezinha, né, que agora teve neném, que você sabe que, né, consegue fazer essa doação, manda essa informação, pede ajuda, afinal de contas, os nossos bebês, eles precisam, né? Estão lá internados, necessitando desse leite. Pensa nisso, tá? Vamos falar agora sobre educação, sobre porteiras que se abrem a partir da leitura. Mas olha, gente, uma pesquisa recente está revelando que o número de leitores aqui no Brasil está diminuindo. As pessoas estão deixando de ler, mesmo com o crescimento do faturamento do mercado editorial. E aí especialistas estão apontando que a era digital pode ser, né, um desses fatores, né, desses elementos que podem estar influenciando aí nessa mudança de comportamento. Harry, disse Basil Hallward, olhando bem nos seus olhos. Cada retrato pintado com sentimento é um retrato do artista, não do retratado. O retratado é apenas um acidente, um acaso. Gabriela faz parte do universo de pessoas que consomem com frequência produções literárias. Ela conta que desde a infância foi influenciada pela mãe a ler livros e desde então a leitura se tornou um hábito. Eu gostava muito dos livros pela capa, tanto que tem uma história que eu gosto de contar, que quando eu era menor, eu tinha uns 7, 8 anos, eu li Moby Dick, porque era uma capa muito bonita na livraria, eu implorei para minha mãe comprar, li o livro, não entendi nada, não gostei, mas eu li o livro, e mesmo assim eu sempre tive essa relação muito prazerosa com a leitura sempre foi... Não vou dizer que foi um hobby necessariamente, porque ela é muito parte de quem eu sou e da minha formação no geral. Assim como a Gabriela, milhares de pessoas no país fazem parte desse universo, mas uma pesquisa recente aponta que o número de leitores no Brasil está reduzindo. Dados do painel de varejo de livros mostram que nos últimos 9 anos, a redução na proporção de leitores foi de 10%. Também aponta para a queda da bibliodiversidade. Está se produzindo e consumindo mais as opções de alta no mercado, como os livros de colorir, por exemplo. Mas apesar da redução de leitores, em 2025 a movimentação financeira do setor registrou um aumento de 8,7% em relação a 2024, embora a demanda esteja sendo estimulada por descontos e promoções. O número de exemplares comercializados também cresceu. O crescimento da era digital é um dos motivos apontados por especialistas para essa redução. As redes sociais têm ocupado mais o dia a dia das pessoas em detrimento dos livros. A era digital também foi um fator para a redução de livrarias físicas no país, que teve uma diminuição de 30% só na última década. Os leitores estão migrando para o formato eletrônico. A leitura é fundamental para desenvolver o vocabulário e o senso crítico, também para trabalhar a imaginação, conhecer histórias e culturas diferentes e até fazer novas amizades, como a Gabriela, que iniciou com uma amiga um clube de livros e agora o grupo tem 30 membros.
é justamente também não só com os olhares diferentes de mundo dos autores, mas das próprias pessoas que leem. Porque enquanto um interpreta uma coisa de um jeito, o outro interpreta de um outro jeito completamente diferente. Então veio muito dessa vontade, nós duas fazemos o curso de jornalismo, eu e a Luma, veio muito dessa vontade de compartilhar o nosso pensamento e disputar também o que as pessoas têm a dizer sobre. Não é ele que é revelado pelo pintor, na realidade é o pintor que, na tela colorida, revela a si mesmo. O motivo pelo qual não vou exibir esse retrato é que receio ter mostrado nele o segredo da minha própria alma. O que não pode é deixar de ler, né? Mas que bacana é a gente poder pegar um livro, né? Dar aquela folhada no livro, poder sentir o cheirinho do livro também. E aí, isso parte dentro de casa, né? Desde pequenininho, a gente formar os nossos leitores, para que eles possam ter esse gosto da leitura. E aí, né, ocupar o tempo ali, ou pelo menos fazer um planejamento, né, durante esse dia, para que as nossas crianças fiquem menos nos eletrônicos e um pouco mais, né, mergulhando nesse universo que é o universo do saber, né, e que gera tantas oportunidades e leva para a vida, não é mesmo? Eu vou me despedindo, desejando que você tenha uma semana muito produtiva, abençoada, um passinho de cada vez, lembrando que a gente está começando. Tenha paciência com você, mas insista. A velocidade, ela não é tão importante, mas a direção, essa é fundamental. Um beijo no teu coração, fica com Deus e em paz. E até segunda que vem. E logo mais tem outras informações por aqui na tela da sua TV Assembleia. Tchau, tchau.